Blackwood e a caçada ao Tarrasque de 1883. Bem-vindos ao Explorando Segredos e Mistérios. Hoje no vídeo acompanharemos o relato do Lord Blackwood, um naturalista e caçador que recebeu a missão do governo da França para matar uma criatura mítica que é muito citada em lendas que se passam na região de Provença. Uma famosa história da região descreve uma espécie de dragão com cabeça de leão, 6 pernas, uma cauda venenosa e escamas fortes como aço. É dito que essa criatura teria parentesco com o Leviatã, a grande serpente citada no Apocalipse da Bíblia. No entanto, essa criatura já foi capturada pela Fundação SCP e hoje é conhecida como SCP-682. Acesse o link abaixo para mais informações. Não deixem de se inscrever, cliquem no sininho para receber as novidades do canal e o conto começa logo depois do trailer. De maio de 1883. Recebi uma missiva muito curiosa no correio desta manhã. Faz 4 meses desde que voltei à Inglaterra, quase perdendo a vida, tentando me tornar o primeiro homem a alcançar o cume do Monte Everest. Passei o tempo desde então aqui em Londres, cuidando das minhas feridas e documentando minhas memórias da angustiante viagem pela montanha e meu encontro quase fatal que encontrei lá. Eu não planejava embarcar novamente para praias distantes até depois do verão. Receio que isso tenha mudado como resultado da carta de hoje. Era um assunto formal, selado no melhor envelope que eu apresento abaixo. A Lord Theodore Thomas Blackwood, CBE, o Coronel Joseph Defante, da República da França, por este meio, convida-o cordialmente a participar da caçada de uma grande e terrível criatura que ameaça a vida de milhares. O Tarrasque é uma criatura enorme e aterrorizante. Se acreditava ser uma lenda, mas surgiu recentemente e agora ameaça a segurança da terra de Provença e da própria França. O Coronel Defante foi autorizado pelo presidente da República a pagar uma soma de 5 milhões de libras ao homem ou homens que matarem o animal infame. Se tiver interesse, responda por favor aos cuidados do Coronel Defante, número 22, Kensington Road, Knightsbridge, Londres. Imediatamente enviei uma aceitação com o correio da tarde. Embora eu já tenha caçado raposas e elefantes e todos os animais grandes e pequenos, eu nunca ouvi falar de uma criatura como o Tarrasque. Passei então minha tarde estudando, antes de encontrar o termo em uma coleção de contos folclóricos sobre Santa Marta, irmã de Maria Madalena, que supostamente havia acalmado o animal com a sua música. O texto descrevia uma criatura cruel, uma quimera maciça que soltava fogo e cuja pele escamosa repelia todas as lâminas, que matava sem remorso e parecia apenas causar o caos por seu bel prazer. Quando a última entrega do dia chegou, pouco antes da hora do chá, recebi o endereço e instruções para participar da reunião que aconteceria na cidade. Desde maio de 1883. Participei da reunião do Coronel Defante, realizada em uma sala privada na cidade, no clube de propriedade dos senhores Marshall, Carter e Dar. Para que o leitor não questione minha moralidade, garanto-lhes que não sou membro desta associação. Acho o estoque deles ofensivo e deplorável, e a clientela ainda mais. Mas neste dia, o estabelecimento sem janelas estava livre de sua habitual multidão de libertinos e boêmios, substituído por um punhado de oficiais com o uniforme do exército francês. Além de mim, haviam 3 convidados de honra na reunião. O Sr. Roosevelt, um americano que havia se destacado como um caçador, o Sr. Tukov, um russo que eu conhecia pela reputação de cientista e historiador, e por fim, um inglês, chamado Sr. Harris, a quem os leitores dessas páginas podem se lembrar como aquele com quem eu me relacionei às margens do Nilo em 1855.
O coronel Defante, um homem baixo e de meia idade, que apresentava sinais de grande cansaço e preocupação, falou brevemente e elaborou suas razões para nos chamar. O ser que seu governo havia chamado de Tarrasque apareceu pela primeira vez no domingo depois da Páscoa, perto da vila de Terascon. A criatura destruiu completamente a cidade, reivindicando milhares de almas no processo. Os poucos sobreviventes que escaparam da devastação descreveram um grande lagarto, ágil e impiedoso, que atacou diretamente a praça da cidade e destruiu tudo e todos em seu caminho. Desde então, disse o coronel, 3 aldeias periféricas e inúmeras fazendas na Provença caíram sob o ataque do Tarrasque, deixando apenas a devastação em seu rastro. O exército já enviou homens, cavalos e cavalaria contra ele. Destes, poucos sobreviveram. Atualmente, a região inteira está em quarentena, mas o governo teme que algo pior aconteça. O coronel afirma que nós 4 somos os melhores caçadores e mentes científicas disponíveis e conhecidas pelo seu governo. Ele espera que possamos ter sucesso onde suas próprias forças falharam. No sábado, nós embarcaremos em um navio a vapor do outro lado do canal e viajaremos para o epicentro deste pandemônio. 20 de maio de 1883. Embarcamos em Avignon depois de uma viagem de trem sem intercorrências vindo de Calais. Roosevelt e eu passamos muitas horas compartilhando nossos contos de aventura. Encontrei nele um verdadeiro intelectual que entende o que significa ser um naturalista. O Sr. Dukov, no entanto, achei mais difícil conversar. Prefere a companhia dos livros do que de seus próprios companheiros. Mesmo assim, ele exibiu orgulhosamente uma variedade de suas próprias invenções que pretendia testar contra o Tarrasque. Entre elas, uma arma que dispara raios de eletricidade, um querosene gelatinoso que queima sem explodir, e o que ele descreveu como seu mais recente protótipo, um grande rifle e um tripé, alimentado por um estabilizador refinado, creio eu. Eu fiz o meu melhor para evitar falar com Sr. Harris durante a viagem. No entanto, quando embarcamos no trem em Calais, vi que ele carregava uma grande caixa que ele disse que continha uma arma secreta. De qualquer forma, a caixa é muito grande para caber em nossa carroça e, por enquanto, tivemos de deixá-la em um cofre em Avignon. Nossas armas e provisões então foram carregadas em uma carroça e cavalos foram preparados para nós. Amanhã, o coronel Defante nos acompanhará até a margem da zona de quarentena. A partir daí, ele diz, nós 4 estaremos por conta própria. 21 de maio de 1883. Eu visto horrores da guerra em meus anos. No entanto, a destruição que vi se empalidece em comparação com o que sobrou no caminho do Tarrasque. Os soldados trabalhavam duro cavando trincheiras e erguendo fortificações. Os jovens vigias pareciam marcados pela batalha, como se tivessem visto um horror indescritível. O Sr. Harris concordou de má vontade em sair sozinho e procurar a besta, enquanto o Sr. Roosevelt, o Sr. Dukov e eu montamos acampamento na periferia da cidade morta. O Sr. Harris voltou à noite e nos informou que havia avistado o Tarrasque a sudoeste. Amanhã seguiremos a trilha e atacaremos a fera. 2 de maio de 1883. Após o meio-dia, vimos a criatura à distância, parada, parecendo cochilar ao sol da tarde. Era uma coisa enorme, mais longa que uma baleia, mais alta que uma girafa. Suas escamas brilhavam ao sol, e seus dentes enormes e brilhantes estavam à mostra enquanto descansava em meio ao caos que forjara. Se tivesse asas, eu o chamaria de dragão. Com as nossas armas a reboque, furtivamente nos aproximamos da fera a um alcance de menos de 30 metros. Atrás de uma cerca curta demarcando uma das fazendas agora abandonadas, tiramos a sorte, e eu fui escolhido para assim dar o primeiro tiro na abominação. Colocando minha arma na cerca, apontei cuidadosamente para a cabeça do Tarrasque adormecido. Prendi a respiração, fiz o ajuste final e atirei. O tiro acertou em cheio, de forma verdadeira, e assistimos com prazer quando o topo da cabeça do Tarrasque foi arrancada. A fera caiu no chão e deu um suspiro de alívio. Em um só tiro, o animal que havia matado milhares e ameaçado uma nação estava morto. Harris, então, soltou um grito de alegria. E o animal, morto, voltou à vida subitamente. Se levantou e virou em nossa direção. Sangue, cérebro e carne escorriam de seu crânio, enquanto uma cabeça sem um olho nos olhava e soltava um rugido de gelado sangue. E então nos atacou mais rápido que um elefante.
Roosevelt e Harris mal tiveram tempo de disparar uma rodada cada um antes de sermos forçados a nos dispersar. Harris jogou de lado sua arma de elefante e trocou por um repetidor menor que ele havia carregado e tentou atacar o flanco do Tarrasque. Então, pudemos assistir horrorizados como as suas feridas se fechavam em segundos. O Sr. Dukov disparou seu rifle elétrico 3 vezes na ferida aberta do monstro, atordoando-a por tempo suficiente para alcançarmos nossos cavalos. Quando estávamos a cavalo, a fera levantou-se novamente e nos atacou. A carne e o osso, agora, pareciam crescer novamente na cavidade aberta sobre seu crânio. Cada um foi para uma direção, e concordamos em nos encontrar atrás da linha da quarentena. Eu vi a besta tentar deslocar-se em busca do Sr. Roosevelt, enquanto o tronco da perna começava a crescer e tomava uma nova forma. Mesmo assim, o Sr. Roosevelt conseguiu iludir o Golias, e ao cair da noite, estávamos todos juntos, entre os soldados, atrás da barricada, com os orgulhos feridos, mas com uma boa saúde. 20 de maio de 1883. A sorte e a providência nos ajudaram. Até agora, o Tarrasque não fez nenhum esforço para escapar da área de quarentena e demonstrou interesse apenas em devastar fazendas abandonadas de Provence. Determinamos então que para matar o Tarrasque, teríamos de imobilizá-lo e destruí-lo de tal maneira que seria completamente aniquilado antes que pudesse se libertar. Discutimos por várias horas como isso poderia ser alcançado, até que então um velho sargento de vigília implorou para ser ouvido. Ele disse que o sargento havia lutado no Vietnã quando os nativos tentaram se rebelar contra os franceses em 78, e os viu lá fazer uso de uma armadilha que era elegante, que poderia ser disfarçada facilmente e, ainda assim, muito mortal. O Sr. Roosevelt e eu conversamos sobre os bons pontos da ideia até a noite, e no dia seguinte, nós 4 viajamos para o campo para armar assim a armadilha. Então, com a ajuda de alguns soldados que o coronel Defante havia aceitado de má vontade nos emprestar, nós cavamos uma vala longa no campo, larga e longa o suficiente para conter a besta, e profunda o suficiente para impedir que a besta se soltasse. No fundo do poço, instalamos várias lanças de aço afiados, e na ponta de cada uma eu coloquei um pequeno veneno nocivo que eu adquirira no Oriente. Percorrendo toda a extensão do centro do poço, construímos uma pequena ponte de madeira, grande e robusta o suficiente para aguentar um homem a cavalo, mas que se quebraria sob o peso do Tarrasque. Após a escavação, colocamos uma rede no topo e cobrimos com grama e folhas. A distância parecia apenas um pedaço comum de terra. O Sr. Harris avistou então o Tarrasque a menos de 3 quilômetros da nossa localização, e então decidimos lançar a nossa armadilha no dia seguinte. O Sr. Roosevelt concordou em agir como isca. Ele abordaria o Tarrasque a cavalo, o atacaria mais uma vez com sua arma de elefante e, no momento da perseguição, o atrairia até o poço. Os Srs. Dukov, Harris e eu, escondidos próximos, nos juntaríamos ao Sr. Roosevelt na beira do poço e libertaríamos então toda a fúria de nossos armamentos. Então, quando nosso armamento estivesse esgotado, derramaríamos 4 barris de querosene gelatinoso do Sr. Dukov na cova e acenderíamos fogo. E se então a providência sorrisse para nós, nada restaria da criatura além de cinzas e ossos ao pôr do sol. 9 de maio de 1883. Sucesso. O plano deu certo sem problemas. À tarde, o Sr. Roosevelt conseguiu atrair o Tarrasque e o gigante reptiliano caiu na cova. Empalado então nos espinhos, ele ficou preso enquanto nós 4 jogávamos nele toda a destruição. O monstro soltava gritos e maldições enquanto as balas e explosivos rasgavam sua carne pouco a pouco, e o querosene gelatinoso o queimava lentamente e impedia sua carne de crescer. O Sr. Dukov nos avisou para desviar os olhos quando ele finalmente disparou a pistola elétrica. A explosão era forte o suficiente para cegar um homem, e o fogo que irrompeu do poço pareceu florescer como um cogumelo acima de nós. Quando os incêndios diminuíram, só restava no fosso um esqueleto carbonizado. Nós então separamos o crânio maciço da besta do seu corpo enegrecido e perfurado. Então, um punhado de soldados começou a preencher a cova com terra. Amanhã, levaremos o crânio de volta a Avignon para assim receber nossa recompensa. 3 de maio de 1883. Dezembro. Fomos recebidos como heróis do exército quando chegamos a Avignon com o nosso prêmio. À luz da manhã, o crânio do Tarrasque parecia mais branco do que na noite anterior, e mais carne carbonizada parecia estar grudada nele, embora certamente isso parecesse para nós mais do que uma ilusão. Nós 4 posamos para fotos.
O Sr. Dukov, então, pediu para que uma foto fosse tirada enquanto ele colocava a cabeça entre as mandíbulas maciças de nossa presa caída. Imagine nosso horror quando as mandíbulas então se fecharam, cortando a cabeça de Dukov logo acima dos ombros. O crânio então do Tarrasque rolou para longe e estalou novamente. Os soldados gritaram quando perceberam que parecia crescer uma nova camada de carne e escamas sobre aquele exterior carbonizado. E eu fiquei estupefato quando tendões e músculos começaram a se espalhar pelos ossos da criatura e se reconstruir em volta. Neste momento, as mandíbulas do Tarrasque, sem corpo, se abriram e ele gritou em francês: "Vos me rendeis malar. Vou matar todos vocês." Do outro lado da praça, ouvi mais gritos e olhei o que parecia impossível. Era o resto do Tarrasque, coberto de terra e sujeira, se mantendo unido por apenas alguns fios solitários de músculos. A carcaça sem cabeça balançava e corria pela praça com uma velocidade estranha, atropelando homens em seu caminho, ignorando tiros e balas de canhão, enquanto tentava se juntar ao seu corpo. Dos olhos, vi o Sr. Harris sair correndo. Roosevelt notou que ele estava indo em direção do cofre em busca de sua arma secreta. Encontramos o Sr. Harris arrastando a caixa do cofre para o saguão, arrancando às pressas as tábuas. Logo a caixa caiu, revelando um caixão de pedra que parecia verdadeiramente antigo. A sensação era que todo o calor fugia da sala quando o sarcófago foi exposto, e eu senti um grande calafrio ao vê-lo. 3 correntes com fechaduras enormes mantinham a tampa no lugar, e o caixão parecia coberto de runas esculpidas à mão, que pareciam sumérias e acadianas. Confesso que não tomei tempo para aprender as línguas antigas da Mesopotâmia, mas senti uma sensação distinta de horror emanando da caixa quando o Sr. Harris puxou um anel com 3 chaves do casaco e começou a destravar os selos um por um. Eu implorei a ele que parasse com essa loucura e fugisse enquanto tínhamos uma chance. Ele, no entanto, insistiu que, uma vez aberta, nossa vitória estaria garantida. O Sr. Harris então empurrou a tampa para o lado e mal teve um segundo para apreciar sua arma secreta, pois então um braço, com uma espada na mão, o atacou de dentro da caixa e cortou sua cabeça. Em todos os meus anos de aventura, entre os primitivos e selvagens do mundo, eu nunca havia colocado os olhos em um homem que parecia tão selvagem, tão elementar e tão cheio de raiva como o ser que saiu do caixão. Nu, com uma espada na mão e longos cabelos negros fluindo de sua cabeça. Seu corpo estava coberto da cabeça aos pés com tatuagens de imagens antigas e línguas que se assemelhavam a nada que eu havia visto dos homens. Uma parede externa se estremeceu e então nós escutamos o rugido do Tarrasque. Então, o ser que saiu do caixão se virou e perdeu completamente o interesse em nós dois. Parecia que aquele avatar da raiva vivia para lutar, e no Tarrasque existia um rival afinal. Descrever a luta que se seguiu entre os 2 titãs levaria pelo menos mais 100 páginas. No entanto, como resumo, Roosevelt e eu aguardamos que a luta terminasse. Depois de quase 1 hora, centenas de pessoas jaziam mortas e o centro de Avignon era mais do que escombros. A ciência sorriu para nós. Na manhã do dia 1º, a porta do cofre se abriu e eu observei um major do exército e uma companhia de homens procurando por sobreviventes. Roosevelt e eu estávamos desidratados e com febre, mas felizmente conseguimos os tratamentos necessários para evitar a morte certa. O coronel Defante estava morto, e eu escutei que pelo menos outros 10.000 também foram incinerados quando Avignon foi consumida pelas chamas. Os poucos que sobreviveram estão cegos. Nenhum sinal foi visto do Tarrasque ou da criatura que saiu do sarcófago. Nós éramos as 2 últimas testemunhas de um dos maiores desastres que atingiram a França recentemente. E estando no centro de tudo, o exército nos considerava com grande suspeita. Fomos interrogados várias vezes, primeiro por soldados, depois pela polícia e depois então por políticos. Um homem que parecia inglês assistia e fazia anotações, mas não disse uma palavra enquanto contávamos nossa história. No final, dizendo que a nossa recompensa havia sido perdida, fomos avisados a não compartilhar nosso conhecimento pessoal do evento com outras pessoas. Recebemos um transporte para fora da França e fomos severamente avisados de que nenhum de nós seria bem-vindo novamente enquanto vivêssemos. Roosevelt e eu, então, nos separamos em Calais. Ele pretende voltar para a América. Me informou que quer seguir uma carreira política. Nisso, desejo-lhe felicidades. Eu voltei para minha casa em Londres, e hoje à tarde fui informado que um cartão postal havia chegado para mim. A caligrafia era breve e não estava assinada. No entanto, ela pertencia àquele inglês estranho que havia participado dos interrogatórios. A mensagem era a seguinte: ao Lord Theodore Thomas Blackwood, C.B.,
A Fundação Real para a Segurança, Contenção e Proteção de Objetos Anômalos e Fantasmagória solicita uma reunião com o objetivo de negociar uma aliança favorável a ambas as partes. Ligue a qualquer momento, exceto aos domingos, no número 19 da rua Marylebone, cidade de Westminster. Sua descrição é solicitada nesse assunto. Eu nunca tinha ouvido falar dessa fundação e não sei se pretendo levá-los a sério. Talvez eu os ouça, mas nunca fui de servir no emprego por muito tempo. Valorizo por demais a minha liberdade como naturalista e explorador acima de tudo. No entanto, vamos ver.